A graça e paz, meu amado irmão, a graça e paz, minha amada irmã, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um dia se iniciando, hoje mês de março, nós estamos no dia 2 de março de 2024, um sábado abençoado para mim e para você. Como é que foi a sua noite? Amados irmãos, como você tem passado os dias e a sua esperança, a sua felicidade, os seus sonhos ainda estão de pé? Tudo aquilo que você colocou no altar, tudo aquilo que você entregou na mão de Deus, pode ter certeza que Ele já proveu e Ele vai prover muito mais daquilo que você pediu. Amados, hoje nós vamos ler no livro de Gálatas, do capítulo 5, do verso 25. Gálatas, capítulo 5, do verso 25. Mas antes, amados, inscreva-se no canal. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações todos os dias quando eu colocar o vídeo aqui, o áudio para os irmãos e irmãs, Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe, amados. Compartilhe essa mensagem. Eu creio que Deus tem falado muito no coração de vocês. Eu creio que Deus tem falado, tanto tem falado comigo quanto com vocês, porque a palavra do Senhor, ela quando liberada, ela não sai vazia e ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é agraciada e abençoada em nossas vidas. Amado, no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 25, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amados, no verso que nós lemos agora, a Bíblia diz que todo crente em Jesus Cristo tem o dever de viver e andar na plenitude do Espírito Santo. É impossível, amado, nós sermos instrumentos usados por Deus sem vivermos e andarmos na plenitude do Espírito Santo. Eu posso dizer para você que é impossível sermos uma igreja abençoada por Deus sem a dependência total do Espírito Santo na minha e na tua vida. O Espírito Santo, amado, é o próprio Deus, é o que diz a Bíblia. Deus, ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é o Espírito e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Só podemos conhecer a Deus através da revelação do Espírito Santo, o qual é o próprio Deus. Da mesma forma que Deus é Espírito Santo, o Espírito Santo também é Deus. Lá em João 4, versículo 24, você pode encontrar. Amados, Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. Jesus Cristo, ele pregava o amor, ele pregava o evangelho, ele curava o enfermo, expulsava o demônio através do poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, amado, ela diz que o Espírito Santo é uma pessoa, O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Trindade, que significa que Deus se manifesta em três pessoas distintas, Porém, os três são um só. Quem se converte a Jesus Cristo deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos de Deus são doadas pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a Bíblia nos relata, amado, é que o Espírito Santo é uma pessoa que fala com a sua igreja. Por 7 vezes na Bíblia, por 7 vezes a Bíblia vai dizer, ela repete, que a igreja ela tem a obrigação
de ouvir a voz do Espírito Santo. 7 é o número da perfeição de Deus. Ao repetir 7 vezes, a Bíblia está nos ensinando que a voz do Espírito Santo é a voz perfeita de Deus na sua vida, na sua igreja. Ouvir a voz do Espírito Santo é sinônimo de ouvir a voz perfeita de Deus. O que a Bíblia diz, amado, é que o Espírito Santo é uma pessoa que convence. Ninguém é convencido pela oratória ou pela sua persuasão de um pregador. Os pregadores, eles têm o dever apenas de pregar a palavra de Deus. Porém, a responsabilidade de convencer o ouvinte a receber a salvação não é de nós pregadores. Não somos nós que convencemos ninguém. A responsabilidade é do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, ele possui o poder de convencer alguém a se converter a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa recebida, na conversão a Jesus Cristo. A partir do momento em que o homem pecador se converte ao Senhor Jesus Cristo, esse homem pecador é selado pelo Espírito Santo da promessa. Ainda quem não tem o Espírito Santo de Deus, não recebeu a salvação. Quem ainda não tem o Espírito Santo de Deus ainda não recebeu a salvação, melhor assim explicando. O Espírito Santo é quem confirma que somos salvos por Cristo e também que somos filhos de Deus. Depois de recebermos a salvação em Jesus Cristo, nós fomos transformados em morada eterna do Espírito Santo. Nossos corpos são templos, nossos corpos são tabernáculos, nossos corpos são habitados pelo Espírito Santo. Nossos corpos foram edificados para ser a casa eterna onde Deus habita no meio de nós e dentro de nós e para sempre entre nós. O Espírito Santo é uma pessoa que rejeita a casa suja pelo pecado. O Espírito Santo, ele tem ciúme da casa onde ele habita. Quem usa o seu corpo físico na podridão do pecado terá o seu corpo destruído pelo próprio Deus. Quem usa o seu corpo para pecar acaba se tornando inimigo de Deus. E o Espírito Santo nunca, jamais ele habitará no corpo de uma pessoa inimiga de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. Quem não vive para a glória de Deus acaba provocando tristeza do Espírito Santo. Quem não vive na plenitude da graça de Deus acaba instigando, ou melhor dizendo, atrapalhando a obra do Espírito Santo de Deus em sua própria vida. Quem vive nos desejos pecaminosos da carne acaba entristecendo o Espírito Santo. É assim a realidade. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que intercede por nós e o tempo todo ele interceder, amado, significa orar por nós, é ele que ora por nós. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo, ele intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é quem sonda as intenções do nosso coração quando nós estamos orando. Ele é quem apresenta as nossas orações a Deus. O Espírito Santo é um professor daqueles que querem viver o sobrenatural de Deus. Ele é o professor daqueles que querem viver acima do natural. Um crente carnal, ele não consegue aprender nada com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele ensina as coisas espirituais para quem quer viver o sobrenatural. O Espírito Santo é uma pessoa que ele nos fortalece o tempo todo. A vida cristã é uma grande batalha espiritual contra os impérios da treva. Nossa luta, amado, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal.
nas regiões celestiais. Porém, o Espírito Santo é quem nos fortalece para vencer a batalha espiritual, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos pelo poder mediante o Espírito Santo no seu interior. O Espírito Santo nos dá o dom da sabedoria, do discernimento do Espírito, o dom da revelação do pleno conhecimento de Deus, e é o dom da iluminação para entendermos os propósitos de Deus em nossas vidas, para que Deus, de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do nosso coração para sabermos qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Resumindo, amados, tudo que foi falado do Espírito Santo, existe 5 manifestações do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a salvação em Jesus Cristo. Essas manifestações acontecem no decorrer das nossas experiências com a presença de Deus. A manifestação é o convencimento. O Espírito Santo é quem convence o homem pecador a tomar a decisão de converter e receber a salvação em Jesus Cristo. Todo crente salvo por Jesus Cristo recebe o Espírito Santo no exato momento da sua conversão. Ter o Espírito Santo, amado, é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Deus não quer que tenhamos apenas, mas que sejamos cheios da plenitude do Espírito Santo. Nós temos que transbordar, que significa encher até derramar. Quem está transbordando no Espírito Santo consegue testemunhar o amor de Cristo em sua cidade, estado, país e até os confins da terra. É o batismo, é a manifestação do batismo em nossas vidas. A palavra batismo no grego significa mergulho. Ser batizado pelo Espírito Santo significa ser mergulhado completamente na unção, na plenitude do Espírito Santo. Que tudo aquilo que aprendemos hoje sobre a pessoa do Espírito Santo possa ficar guardado em nossos corações e que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, e a quem que seja dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Fica com essa palavra de reflexão hoje, amor. Hoje nós aprendemos tudo sobre o Espírito Santo de Deus. Se você quiser ouvir mais, ouça mais uma vez. Aprenda, a perceber, a ter um coração perceptível da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fica com essa palavra de reflexão. Amanhã nós voltaremos para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.